Então, eu vou fazer aqui um desenvolvimento para gráficos de controle, e a gente vai começar, então, com uma variável aleatória x, que representa uma característica da qualidade, e a gente começa supondo que essa x tem distribuição normal, com média μ, e variância sigma 2, tá? Então, poderia ser a largura de uma peça, o comprimento de uma peça, a resistência de uma peça, a elasticidade, qualquer característica que vocês possam imaginar que possa ter distribuição normal, tá? Então, a primeira suposição que a gente vai fazer é a de distribuição normal. Bom, daí a gente vai observar uma amostra. Então, suponha inicialmente que a gente vai observar uma amostra, tá? Aleatória. Uma amostra aleatória da mesma distribuição, né? Que representa a amostra aleatória de x, tá? Nesse caso aqui, em que a x tem distribuição normal originalmente, a média amostral, ela tem distribuição normal. Então, a média amostral, que é uma variável aleatória, né? Ela tem distribuição normal, com média μ, e variância sigma 2 sobre n, tá? Então, nesse caso aqui, o x barra é uma variável aleatória com essa distribuição, tá? Bom, então, se x barra tem distribuição normal, a gente tem as propriedades, né, da distribuição normal. Na verdade, eu vou pensar já na padronizada, tá? Então, vamos pensar na probabilidade de x barra menos μ dividido por sigma sobre raiz de n. Bom, então, o que a gente tem? Então, a gente começou com x, que é uma característica da qualidade, que tem distribuição normal, μ sigma 2. Daí eu tomo x1 até xn, uma amostra aleatória dessa mesma população, né? Então, da normal μ sigma 2, e considero a média amostral x barra, né? Essa x barra aqui seria a soma para i de 1 até n de xi dividido por n, tá? Ela é uma variável aleatória. Daí a gente consegue padronizar, né, essa distribuição, e aí eu vou ficar com uma z aqui que tem distribuição normal 0, 1, e a probabilidade dessa z estar entre menos z de alfa sobre 2 e z de alfa sobre 2 é 1 menos alfa, em que esse 1 menos alfa é essa parte aqui de dentro, tá? Então, seria essa parte em vermelho aqui, tá? E alfa sobre 2 seria esse pedacinho aqui, e esse pedacinho aqui, alfa sobre 2, faz de conta que ela é simétrica, né? Bom, para chegar no gráfico de controle, a gente poderia fazer uma continha aqui, né? Então, eu vou multiplicar todos os lados, aqui os três lados, né? O lado da esquerda, o do meio e o da direita, por sigma sobre raiz de n, e vou somar μ, né? Aqui, aqui e aqui. Daí a gente vai ficar, então, com a probabilidade de μ menos z, alfa sobre 2, sigma sobre raiz de n. Então, a probabilidade do x barra ser maior ou igual a isso e ser menor ou igual a μ mais z, alfa sobre 2, sigma sobre raiz de n, a gente mexeu só dentro aqui, né? Essa probabilidade, ela não se altera, a gente continua tendo 1 menos alfa, tá? Então, aqui se a gente olhar, né,
Quem é a variável aleatória? Seria o x barra, né? Se eu olhar, então, para a probabilidade desse x barra estar entre esses dois valores, eu vou ter 1 menos alfa, tá? O que acontece? No gráfico de controle, a gente vai observar vários valores do x barra, tá? Então, a gente vai observar várias amostras. Para cada amostra, a gente vai calcular o valor observado do x barra, como se a gente pudesse observar várias vezes, né, várias amostras do x barra, tá? Então, na linha de produção, né, quando você for fazer a inspeção, então, digamos que a pessoa que vai fazer a inspeção, né, que vai medir as peças, ela vai selecionar amostrinhas das peças de K em K unidades de tempo, tá? Deu aquele tempo em que ela tem que fazer a inspeção das peças, ela vai lá e pega na linha de produção uma amostrinha de peças, tá? Retira essa amostrinha de peças, faz a conta, né, da média, então calcula, por exemplo, a largura de todas as peças, obtém a média, tá? E anota essa média. Depois de um certo tempo, ele vai lá, então depois de 10 minutos, ele vai lá, pega mais uma amostra das pecinhas, calcula, né, mede todas as larguras e calcula um novo x barra, tá? Esse é o primeiro gráfico de controle que a gente vai ver, que é o gráfico de controle proposto pelo Shillhart para a média. E, além disso, além de você olhar para a média, você vai olhar também para a amplitude, tá? Daquelas medidas que você tomou. Por isso que a gente vai ter o gráfico X barra e R, tá? Bom, então aqui, nesse caso, a gente está supondo inicialmente que o Mi e o sigma são conhecidos, o que na prática não é verdade, né? Quase nunca a gente conhece o Mi e o sigma, tá? Porém, a ideia do gráfico de controle, ela vem dessa probabilidade aqui, tá? E é comum fixar esse quantio aqui, né, em um valor que faça sentido. Então, por exemplo, se você colocar o Z muito alto e, consequentemente, o menos Z fica muito baixo aqui, então a probabilidade do x barra cair naquele intervalo é muito grande, tá? Se você for fechando esse intervalo, você vai diminuindo a probabilidade do x barra estar lá dentro. Então, o Shillhart levou isso em consideração para propor que esse valor aqui seja tomado como 3, por exemplo, tá? Então, uma proposta que não é uma verdade absoluta, é tomar Z de alfa sobre 2, o quantio da normal aqui, igual a 3, tá? Então, aqui você teria limites 3 sigma, tá? Então, se você colocar aqui 3 e aqui menos 3, então você vai ter 3 sigmas de distância, né, para esses quantis aqui, do zero, tá? Então, 3 sigmas para cá e 3 sigmas para cá. E a ideia, então, do gráfico de controle seria observar valores de x barra, né? Então, valores nas várias amostras, né, que a gente vai receber, que a gente vai observar, e verificar se estão entre os limites
que seria mi menos z alfa sobre 2 sigma sobre raiz de n, e mi mais z alfa sobre 2 sigma sobre raiz de n, tá? A verdade seria 3 aqui, né? Então, vamos colocar menos 3 vezes sigma sobre raiz de n e mais 3 vezes sigma sobre raiz de n, tá? Bom, tem algumas questões aqui, né? Então, aqui a gente está supondo que o x tem distribuição normal, então, suposições, né? Que x tem distribuição normal, que as amostras... na verdade, aqui não necessariamente, mas que mi e sigma são conhecidos, o que nem sempre ou quase nunca é verdade, né? E aí a gente pensa em possibilidades caso a gente não tenha essas suposições aqui, tá? Então, se a distribuição de x não é normal, né? Tá? Então, eu não sei se é normal. Você pode fazer um teste. E aí você vai verificar, pelo menos se o teste rejeita ou não rejeita a normalidade, tá? Rejeitou a normalidade, mas ainda a gente pode considerar o teorema limite central e aproximar a distribuição do x barra. Aproximar a distribuição do x barra para normal, mi sigma 2 sobre n, tá? Qual que é o problema aqui? O problema é que as amostras, elas, em geral, não são muito grandes, tá? Por quê? Você vai fazer a inspeção da qualidade de um produto, você não vai pegar uma amostra muito grande, porque é caro, né? Essa inspeção, ela custa bastante, dependendo do que você tem que fazer, do esforço que você tem que fazer, né? Porque você vai pegar uma peça na linha de produção, você vai ter que parar um pouquinho a linha de produção, você vai ter que... Aquelas peças, elas não vão seguir adiante para embalagem, por exemplo, tá? Então, aqui, a dificuldade é que, em geral, o N é pequeno, tá? Aí, se você tiver uma boa aproximação, você pode usar, mas se você também não tiver outra escolha, né, então você assume que essa aproximação é razoavelmente boa e segue adiante fazendo a conta como a gente fez anteriormente, tá? E sobre o mi e o sigma serem desconhecidos, então você precisa estimá-los, né? Então, se mi e sigma são desconhecidos, a gente vai usar estimadores, por exemplo, o próprio x barra, né? E aí, claro que a conta ela fica um pouco mais complicada, né? E um estimador para o sigma, o S, por exemplo, que seria o desvio padrão amostral, tá? Então, aqui, esse n pequeno, só para voltar um pouquinho, qual que seria o ideal, né? Então, geralmente, nos cursos de inferência, a gente vê estudos de simulação sugerindo que o N deve ser pelo menos 30, né? E, em geral, as amostras em gerenciamento da qualidade, elas não chegam a esse tamanho, tá? Então, elas vão ser amostras de tamanho 5, 6, né? E aí você tem que ficar de olho se realmente sua aproximação não está muito grosseira, tá? Talvez, nesse caso, então vamos supor, você está estudando uma característica da qualidade, que é uma contagem, um número de defeitos. E aí você não vai conseguir uma amostra muito grande, então talvez seja o caso de usar os gráficos de controle por atributos, e não esse aqui que assume que a gente tem uma boa aproximação para distribuição do x barra, tá? Então, tem algumas propostas, né, para os gráficos de controle. Então, só para pensar na prática, o que a gente vai fazer, né? Então, eu quero construir um gráfico que me permita analisar, né,
se aqui eu estou olhando os valores observados do x barra, né? Então, quem que eu vou colocar aqui no meu limite de controle, tá? Então, vocês vão ver lá que no vídeo, né? A gente tem o limite central. Então, digamos que a gente tem aqui o limite central, o limite superior de controle e o limite inferior de controle. Quem que eu vou colocar aqui? Então, eu estou assumindo que é 0, esse limite central está aqui, e esse limite superior de controle está aqui. E eu vou observar amostras do x barra nos meus instantes de tempo. E eu vou colocar aqui no gráfico, né? Então, vamos supor que a primeira amostra que eu peguei para inspeção me deu um x barra aqui, por exemplo. Esse daqui seria o xzinho barra, tá? Aí o segundo me deu um xzinho barra aqui. A terceira amostra me deu um xzinho barra aqui. A quarta amostra me deu um xzinho barra aqui, tá? Então, aqui a gente vai construindo o gráfico de controle com os valores de x barra que foram observados, né? Tá? Então, aqui ao longo do tempo, eu vou observando os valores aqui de x barra, mas quem que eu vou colocar aqui no limite superior de controle, no limite central e no limite inferior de controle? Então, se o x tivesse distribuição normal, a gente colocaria esses limites aqui. E se eu tivesse o sigma e o mi conhecidos, tá? Puxa, mas agora eu não tenho nem a distribuição normal, eu não tenho o mi e o sigma conhecidos, então como que eu vou saber quem que vai entrar aqui no limite superior, no limite central e no limite inferior de controle? Tem algumas propostas, tá? Então, lá no vídeo eu falo de uma proposta do Shillhart, né? Que seria observar uma amostra piloto, aí você estima a média naquela amostra, então você observa uma amostra, estima o mi aqui, estima o sigma, e aí você constrói esses limites superior, central e inferior de controle com base nessa amostra piloto, tá? E aí você observa, né, se na sua amostra que você está enxergando dali para frente, se os limites fazem sentido ou não, tá? Porém, tem uma característica importante da qualidade. Lá, desde a primeira aula que eu falei de qualidade, eu falei, o que é uma característica da qualidade de um produto, por exemplo? Quando ele não tem uma variabilidade muito grande, né? Então, se você não tem variabilidade grande, em geral você tem melhor qualidade, tá? Então, a gente vai falar aqui de duas propostas para localização e dispersão dos pontos, que seriam os gráficos x barra IR e x barra IS, tá? Então, tem essas duas propostas aqui. O gráfico de controle x barra IR, e aí depois a gente vai falar do gráfico de controle x barra IS. Então, o x barra a gente vai usar para olhar a localização dos dados. E o R ou o S a gente vai usar para controlar, né, para observar o controle em relação à variabilidade. Esse gráfico de controle x barra IR, ele se chama também método da amplitude. A amplitude de uma amostra, ela é dada por x máximo menos x mínimo, que a gente comumente escreve como x de n menos x subíndice 1, tá? Então, para cada amostrinha que eu vou pegar lá da linha de produção, eu vou calcular a amplitude. E aí, eu vou pegar a amplitude média com base em m amostras iniciais. Lembra? Então, eu não tenho ideia de quanto que é o sigma.
Como que eu faço? Então, você vai observar M amostras iniciais, tá? Então, você vai olhar para M retiradas, né, de tamanho N da sua linha de produção, e aí você vai calcular o R barra. O R barra, ele vai ser o R1 mais R2 mais RM dividido por M, tá? Então, aqui você tem a média das amplitudes, das M amostras. Então, pegou uma amostra de tamanho N, N pode ser, de repente, 5, 6, 10, tá? Pegou as suas 10 peças. Essas 10 peças, elas vão formar a primeira amostra. Calcula a amplitude da sua característica da qualidade. Essa vai ser o seu primeiro R, tá? A amplitude da primeira amostra. Pegou a milésima amostra, calculou a amplitude, você vai ter o RM. Aí você pega a média dessas amplitudes, e aí você vai ter o R bar, tá? Além disso, a gente vai calcular o X barra barra. O que vocês acham que é o X barra barra? O X barra barra é a média das médias, tá? Você pegou a primeira amostra, observou a característica da qualidade para cada pecinha dessa amostra. Anotou isso, calculou a primeira média, tá? Fez isso para a segunda, fez isso para a terceira, fez isso para a milésima amostra. E aí você vai tirar, então, a média das médias das M amostras. Notem que até agora a gente está falando só de uma característica da qualidade, tá? Então, você vai eleger lá qual que é a característica mais importante, e aí a gente está considerando só ela por enquanto. Depois a gente vai falar de gráfico de controle multivariado, mas isso lá para o final, tá? Bom, tudo bem até aqui? O que eu vou fazer com isso, né? O que eu vou fazer com essa média, com essas médias das médias, com a média das amplitudes? Daqui a pouco a gente vai colocar isso no gráfico de controle, tá? Então, o gráfico de controle X barra e R, ele vai ser composto, né, por dois gráficos. Então, eu vou ter aqui para o X barra, aí você vai ter o gráfico de controle, e o R, tá? E aí você vai colocando aqui para as amostras os valores que você observou, tá? Então, aqui a gente tem o X barra e R. Depois eu vou falar dos limites de controle, tá? E o X barra e S? Bom, vai ser a mesma coisa, tá? Só que em vez da amplitude, a gente vai pegar o desvio padrão, tá? Então, a gente vai pegar... Esse daqui vai ser o método do desvio padrão. Eu calculo o desvio padrão amostral para a característica da qualidade em cada amostra, né? Então, lembrando que o S vai ser raiz, soma, para ir de 1 até N, xi menos x barra ao quadrado, dividido por, eu vou colocar o N menos 1 já, que a gente poderia colocar N, né? Mas eu vou colocar direto o N menos 1, que ele tem boas propriedades, né? E para M amostras, o que a gente vai calcular? A gente vai calcular o S barra. Quem que é o S barra? Para ir de 1 até M, agora, de N, olha, se você tiver amostras de tamanhos diferentes, você pode ter um NI aqui. Vamos fazer uma continha aqui rápida, para ir de 1 até M, de NI menos M. Então, aqui, se a gente tiver os N's todos iguais, então, N, lembra, o N é o tamanho da amostra,
que é aquela que a gente pega cada vez que vai fazer a inspeção da qualidade, tá? Mas vamos supor que a gente permita aqui que as amostras tenham tamanhos diferentes. Então, essa expressão aqui, ela está de uma forma geral, permitindo que cada amostra tenha tamanho NI, tá? Se todo mundo tiver, todas as amostras tiverem o mesmo tamanho, então você vai ter aqui N-1, esse N-1 ele pode sair aqui da soma, tá? E aí você vai ter a soma para ir de 1 até M de SI ao quadrado. E aqui a gente vai ter soma de N, aqui embaixo a gente vai ter N vezes M menos M. A gente vai ter a mesma coisa aqui, teria que fazer uma continha, né? Se tiver N, todo mundo igual a N, você vai cancelar o coeficiente que sai aqui dessa soma com essa parte que está no denominador. E aí você fica com soma para ir de 1 até M de SI ao quadrado. Sobre M. Então, esse N que eu perdi. Não, o M fica assim do lado de baixo, porque embaixo vai ter somatório de NI até M. Isso. Então vai ficar M, NI, você põe o M em evidência, fica M, N, menos 1. Tá certíssimo, porque aqui... Então, se ele sair, ele vai sair... Então, vamos supor aqui, que nesse caso aqui, que NI seja igual a N para todo I, tá? Então, a gente fica com N menos 1, soma para ir de 1 até M de SI ao quadrado, e aí aqui embaixo, se ele for todo mundo igual, a gente fica com M vezes N, e aí pode colocar em evidência. Perfeito. Né? Então, aqui, essa conta aqui, eu fiz o seguinte, você tem M vezes N, se forem todos iguais, né? Menos M. Aí você coloca o M em evidência e fica com N menos 1. Agora a gente cancela esse... Então, aqui, ó, se... Então, a gente cancela esse com esse. E aí você fica com a soma para ir de 1 até M de SI ao quadrado dividido por M, que seria a raiz da média das variâncias. Daqui a pouco eu vou colocar as expressões dos limites, tá? Mas só para o gráfico do x barra e s, ele vai ser bem parecido com o de R, tá? Então, aqui x barra e s. E a gente sempre vai olhar conjuntamente, porque esse daqui vai me falar sobre a posição, a localização dos dados. E esse daqui vai me falar sobre a dispersão dos dados que foram obtidos na amostra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso daqui, porque vai ter uma continuação. Porque eu vou escrever um pouquinho mais aqui sobre o gráfico x barra e r, tá? Bom, então é o seguinte, a gente precisaria de uma forma de relacionar aqui o R e o desvio padrão, tá? Então, o R é a amplitude e o desvio padrão sigma, eles são usados aqui conjuntamente da seguinte forma. Tem uma quantidade que é chamada de amplitude relativa, que é essa medida aqui. Então, é a amplitude simples dividido pelo sigma, tá? Bom, acontece que tem estudos, né, que verificaram o comportamento dessa medida de amplitude relativa, tá? E propuseram um estimador, então, para sigma baseado na amplitude, tá? Então, no caso da variável original ter distribuição normal, a W é
uma variável aleatória com média D2, e esse D2 aqui, ele é tabelado. Tá? Então, para cada tamanho de amostra, a gente teria um D2 diferente que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Só para ver onde a gente vai chegar aqui, lembrando que a gente quer construir os limites superior, central e inferior de controle para o gráfico de x barra e R, tá? Então, a gente vai fazer umas continhas aqui, que, na verdade, nem tudo vai ficar claro, né? Mas o mais importante é, assim, a gente entender que existe essa variável aleatória, que ela é uma variável aleatória, que ela tem valores da sua média tabelados, tá? E que ela vai ser usada depois para construir os limites de controle do gráfico de x barra e R, tá? Então, uma proposta para um estimador de sigma, com base nessa estatística aqui, então, um estimador, claro, vocês estão acostumados com o estimador de sigma ser o S, né? Então, um estimador para sigma é sigma chapéu igual a R dividido por D2, tá? Então, aqui, ó, o sigma está aqui, o W tem média tabelada D2, tá? Então, um estimador para o sigma pode ser o R dividido por D2, para uma amostra que você tenha com um certo tamanho de amostra, tá? Se a gente tiver a amplitude média de M amostras, então, para M amostras, pode-se usar o sigma chapéu R barra dividido pelo D2, tá? Com valores de D2 tabelados também. E esse estimador é um estimador não viesado de sigma, tá? Usando. Daqui a pouco a gente volta e revisa tudo, tá? Usando o x barra barra como um estimador. Professora, Oi. desculpa interromper, eu esqueci o que é o x barra barra. É a média das médias. Lembra que, assim, você vai observar M amostras, né? Então, vamos supor que você estabeleceu que a cada 1 hora você vai tirar uma amostra da linha de produção, vai medir a característica da qualidade e você vai fazer o seu controle de qualidade com essa informação, tá? Então, assim, deu 1 hora, você foi lá, pegou a amostra, calculou uma média e uma amplitude, guarda isso. Passou mais 1 hora, você pegou outra amostra, calculou a média, calculou a amplitude daquela amostra, guardou, tá? Passou mais e continuou isso, e dali no final do dia você pegou uma outra amostra. Então, imagina que você está fazendo continuamente, tá? Tem turnos, você não para, a produção não para. Então, em um dia, quantas amostras você vai ter? Se você está fazendo de hora em hora. Quantas amostras você vai ter em um dia? Se você está pegando amostra, cada 1 hora você vai pegar uma amostra. Umas 7, né? 7 amostras. Considerando que é direto, assim, que tem turnos e tal, você vai ter 24 amostras, tá? Porque você está pegando uma a cada hora, tá? Imagina que a produção não para, tem turnos de funcionários e tal, e a cada 1 hora você vai pegar uma amostra. Então, no fim de 24 horas, você vai ter 24 amostras. Cada amostrinha dessa vai dar um X barra e um R para você. Tá? Então, na amostra 1, você vai ter o X barra 1. Na amostra 2, você vai ter o X barra 2. Na amostra 24, você vai ter o X barra 24. E a mesma coisa para o R. R1, R2, até R24, tá? Daí você tem o X barra barra, que é a média das médias. E você tem o R barra, que é a média das amplitudes.
no fim do dia você tem isso daqui. O que a gente quer? A gente quer construir um gráfico de controle para o x barra usando o R, tá? Então, aqui, então esse x barra barra vai ser um estimador para o Mi, e o R barra sobre D2, que é essa quantidade tabelada, vai ser um estimador para o sigma, tá? Então, usando x barra como estimador para Mi, e R barra sobre D2 como um estimador. Já vou falar por quê. Para sigma, temos. Aí a gente vai ter o seguinte. Então, limite superior de controle, limite central e limite inferior de controle. Então, eu vou voltar para falar por que a gente está calculando isso. Então, vamos lá. A gente começou fazendo várias contas aqui. Então, a gente começou supondo que tinha distribuição normal, a gente fez continhas, a gente falou que ia usar isso daqui como limite inferior de controle, e isso daqui como um limite superior de controle. Só que o que acontece? Eu não tenho Mi e eu não tenho sigma. Então, quem que eu vou usar para estimar o Mi e o sigma? Para estimar o Mi, eu vou usar o x barra barra. Para estimar o sigma, eu vou usar o R barra dividido por D2. E quem que é esse D2? D2 é uma quantidade tabelada, tá? Que vem de estudos que relacionam a amplitude com o desvio padrão, tá? Então, aqui, como que a gente vai construir esses limites? Então, lembra que eu tinha Mi menos 3 vezes sigma sobre raiz de N? Então, em vez do Mi, quem que eu vou escrever? X barra barra. Menos 3, deixa eu só pensar aqui. 3, eu tinha sigma sobre raiz de N, né? Quem que vai ser o sigma? Quem vai estimar o sigma vai ser o R barra dividido por D2. Sobre raiz de N. Então, sobre raiz de N. Quem que vai ser o limite central do gráfico de controle? Vai ser o x barra barra. E o limite... desculpa, gente. O superior vai ser x barra barra mais 3 R barra dividido por D2 sigma raiz de N. Limite inferior de controle vai ser x barra barra menos 3 R barra sobre D2 raiz de N. Bom, para que a gente fez isso, né? Então, eu quero fazer um monitoramento do meu processo usando um gráfico de controle. Então, o que eu tenho aqui? Né? Eu tenho os meus limites, tá? Então, aqui, ó, seria limites de controle no gráfico, só que vai ser para x barra, tá? X barra no gráfico x barra e R. Tá? Então, como que vai ser, né? Você vai ter essa amostra aqui. Então, você tem a sua amostra, aliás, você tem 24 amostras no nosso exemplo, você tem todos os valores observados do x barra, e você tem todas as amplitudes que foram observadas. Cada linha dessa se refere a uma amostra, tá? Qual o tamanho dessa amostra? Bom, é o máximo que você puder coletar, mas em geral, em problemas assim de controle de qualidade, o tamanho da amostra vai ser tipo 10, no máximo 5, tá? Então, você tem 24 amostras de tamanho N. Esse x barra barra você vai usar como linha central do seu gráfico de controle, tá? Então, aqui, já vou mostrar a tabela para vocês. Então,
vamos considerar primeiro o gráfico de controle de x barra, tá? Então, aqui eu vou ter o limite superior de controle. Aqui eu vou ter o limite central. E aqui eu vou ter o limite inferior de controle, tá? Como que eu vou calcular esses daqui? Eu vou pegar uma amostra inicial de tamanho M, né, uma amostra piloto, vou calcular o x barra barra e o r barra, e vou calcular esses limites de controle, tá? E aí eu começo a observar, então eu tenho, então digamos que eu tenho aqui, então aqui é o tempo, aí você vai começar a observar as suas amostras depois de definidos os limites de controle, tá? Então, quem que está nesse gráfico aqui são os valores de x barra, tá? Então, aqui, lembra, é gráfico de x barra. Então, esses valores aqui são do x barra. Quem são essas amostras aqui? São as amostras, em geral, vão ser as amostras depois da amostra piloto, tá? Mas tem alguns autores que dizem para você colocar os valores, os pontos da sua amostra piloto aqui também. Então, vai até M, seria da amostra piloto, e dali para frente vai ser a inspeção do dia seguinte, por exemplo, do próximo dia, assim por diante, tá? Então, aqui, ó, quem que vai entrar aqui? Nesse ponto vai entrar o x barra barra. Nesse daqui, né, que é essa altura desse ponto aqui, essa altura do gráfico aqui vai ser x barra barra mais 3r barra dividido por d2 raiz de n. E esse limite inferior de controle aqui vai ser o x barra barra menos 3r sobre d2 raiz de n. E esse d2, né? Então, vocês vão ver nesse curso aqui, a gente vai ter... Então, eu coloquei a tabela do Montgomery aqui. Vocês vão ver que tem várias constantes, ou seja, vem ainda coisa pela frente, né? Você tem uma coluna aqui, que é a do D2, tá? Então, para duas observações na amostra, e isso é aquela amostrinha que você tem, tá? Que você pegou lá de hora em hora. Então, para duas observações na sua amostra, o D2 vai ser 1,128. Para 3 observações na sua amostra, vai ser 1,693. Para 4 observações, vai ser 2,059, tá? E aí, por enquanto, vai ser isso, né? Então, por que eu estou usando isso e não estou usando o R? Porque lá, quando a gente tinha a distribuição normal, lá no comecinho, a gente supôs, né, que dava para usar esses limites aqui como limite inferior e superior. E quem aparece aqui é o sigma, tá? Por isso que a gente está usando uma quantidade que relaciona o R, que é a amplitude, e o sigma, tá? Então, aqui é amplitude, mas não é a amplitude que eu quero um estimador para o sigma, do mesmo jeito que eu quero um estimador para o mi. E um estimador para o sigma é R sobre D2, e com D2 tabelado, tá? Daí a gente constrói esses limites de controle aqui, então, para monitorar o x barra, tá? Essa constante aqui, que é 3 dividido por D2 sobre raiz de n, é usual chamar ela de A2, que também está tabelado, tá? Então, ó, peraí que faltou um R barra aqui. Faltou um barra. Então, vamos lá. Gente, isso daqui era de passar na lousa, né? E era... Se eu fizer slide disso daqui, aí vai muito rápido e o ideal é que vocês estejam escrevendo também. Quem estiver escrevendo, pode colocar aí no chat para mim
falando, estou escrevendo tudo que você está escrevendo. Então, é usual pegar essa constante 3 dividido por D2 raiz de N e chamar de A2, tá? Daí, nesse caso aqui, você vai ter o limite superior de controle, que é o x barra barra mais A2 vezes R barra, limite central, o x, a linha central, né? O x barra barra, e o limite inferior de controle, x barra barra menos A2 vezes R barra, tá? Então, só para falar para vocês que esse A2, que também está lá na tabela, ó, A2 também aparece aqui nessa tabela, tá? Essa coluna aqui. Ela também é usada para o gráfico de x barra e R. Mas é isso, tá? O A2, ele vai ser 3 dividido por D2 raiz de N. E o gráfico de R, né? Então, acho que dá para a gente fazer mais isso. O gráfico de R, ele... Então, lembra que a gente ia ter gráfico aqui de x barra e de R? Então, a gente falou dos limites de controle para o gráfico de x barra. E para o gráfico de R? Então, para o gráfico de R, também vai ter um cálculo com base na constante, tá? Que é uma outra constante. Preciso saber de cabeça essas constantes? Não precisa, tá? É só a gente entender por que eu tenho que usar, né? Então, lembra, eu queria um estimador para o sigma, e eu estou usando o gráfico x barra e R ainda. Depois a gente vai falar do gráfico x barra e S, tá? Mas agora, se eu quiser usar a amplitude, eu preciso de um estimador para o sigma aqui. Por isso que eu vou colocar essa constante aí, tá? E para o gráfico de R? Então, para o gráfico de R, a gente vai usar o desvio padrão de R. Então, gráfico de R, no x barra R, né? X barra e R, a gente vai usar o desvio padrão de R, que é também calculado com base na constante D3, para se relacionar com o sigma. Então, estimamos o sigma usando o sigma 2R, que vai ser o D3R dividido por D2. Então, lembra que a gente estimou o sigma como R dividido por D2, né? Então, a gente vai estimar com D3R dividido por D2. Na verdade, quando se coletou M amostras, vai ser o R barra, tá? Então, com base em M amostras. Daí, a gente vai escrever os limites de controle para o R. Então, o limite superior de controle vai ser R barra, seria mais 3 desvio padrão, né? Então, 3D3 R barra dividido por D2. A linha central vai ser o R barra, que é a média das amplitudes, e o limite inferior de controle, R barra menos 3 sigma de R, chapéu, né? Que seria, então, D3 R barra dividido por D2. Então, essa quantidade aqui, esse quadrinho aqui, ele é para construir o gráfico de R. Então, a gente construiu agora há pouco para o x barra, né? Colocamos os limites de controle. Só que a gente também precisa fazer o gráfico para o R para monitorar a amplitude. Então, a gente vai colocar esses limites de controle para monitorar a amplitude das amostras,
tá? Então, aqui o limite superior de controle, o limite, a linha central e o limite inferior de controle, que são esses que estão aqui, tá? E aí, a gente vai começar a observar, então, vamos supor que tem aqui T, e aí eu vou começar a observar nas minhas amostras a amplitude da amostra, tá? Para monitorar a característica da qualidade em relação à sua dispersão. Tem mais umas continhas aqui. Eu vou colocar tudo que aí vocês vão pensar, nossa, quanta constante. Aí a gente pode voltar nisso na aula que vem, né? E aí talvez vai ficar mais fácil para assimilar, né? Notem que aqui a gente tem... Ó, notem que aqui a gente tem o R barra, né? A gente poderia colocar esse R barra em evidência, tá? Então, uma forma comum que vai aparecer é R barra, que multiplica 1 mais 3D3 sobre D2, a linha central R barra e a linha inferior de controle, o limite inferior de controle, 1 menos 3D3 dividido por D2. E aí, isso daqui pode ser chamado de D4 e esse daqui pode ser chamado de D3. Então, você fica com D4 vezes R barra e D3 vezes R barra. Bom, vamos olhar de novo para essas constantes aqui, né? Então, é o seguinte, relembrando o que são essas constantes, né? O R, então vamos para uma amostra, vai. Para uma amostra de tamanho N. Então, para uma amostra, a gente tem que o R é o X máximo menos o X mínimo, que é X de N menos X de 1. E o S, quem que é? Aliás, o sigma. Então, o sigma é o desvio padrão de X, tá? Só que nem sempre a gente tem ele observável, né? O primeiro, eu quero controlar, né? Eu quero monitorar o processo do ponto de vista de localização dos dados e de dispersão dos dados. E a medida mais simples de dispersão que eu posso calcular é o máximo menos o mínimo, que é a amplitude. Bom, mas quando a gente falou da distribuição normal, eu usava o desvio padrão aqui, né? E não a amplitude. Então, a gente usa um artifício, né? Que é considerar essa amplitude relativa, que é também uma medida de dispersão, né? Só que ela, então, nesse caso, ela seria a amplitude dividido pelo desvio padrão. O desvio padrão a gente não observa, tá? Mas ele precisa, de alguma forma, aparecer lá nos limites do gráfico de controle. Então, a gente usa essa variável aleatória, que é o máximo menos o mínimo dividido pelo desvio padrão, e eu vou usar um estimador de sigma que vem dessa variável aleatória para construir os limites de controle, tá? Então, isso daqui vem de estudos, tá? Que chegaram nessas quantidades e essas constantes aqui, vocês vão ver que em todos os trabalhos, todos os materiais de gestão da qualidade, de controle estatístico do processo, aparecem essas constantes, tá?
E a gente usa isso para construir também o gráfico de controle de R, né? Além do de x barra, tá? Então, assim, eu sei que um monte de constante, né, fica um pouco complicado, porque você pensa, então eu preciso da tabela para calcular. Se você usar essa técnica aqui, x barra e r, você vai precisar da tabela, tá? Claro que no software já está tudo implementado, mas é importante a gente saber de onde vieram essas constantes, tá? Então, aqui, por exemplo, vai aparecer D4, D3, né? Depois o de x barra e s a gente vai falar na aula que vem. Então, ó, se vocês vierem aqui na tabela, a gente já falou da D2, A2, que é uma conta a partir do D2, a D3, que é essa coluna aqui, e D4. E também o Dzinho 3 apareceu já, tá? Então, claro que, assim, vocês vão usar essa tabela aqui algumas vezes, tá? Essa tabela do apêndice 6, lá do Montgomery. Claro que, assim, a gente já poderia partir para usar o software, tá? Mas é importante para vocês entenderem que tem essas constantes, de onde elas vêm, qual é a necessidade delas, tá? E aí pode ser que depois vocês vão usar o software toda vez que vocês precisarem usar essas ferramentas, tá? Mas é bom a gente fazer uma vez na vida essas continhas e chegar nos limites e depois construir o gráfico à mão também, tá?